momento ele vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus para nossas vidas. A última mensagem do ano eu reservei para o pastor Clício, apesar dele ser mais velho, né, que nós. Eu quero dizer que ele tem muita experiência de vida e eu reservei esse momento para ele. A responsabilidade é toda do pastor Clício para nós nesta manhã. Amém? Amém. Pastor Clício. Bom dia, amados. Bom dia. A responsabilidade não é minha, não. É do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu preparar aqui uma... Amados, quando eu recebi o recado para trazer a palavra hoje na igreja, a Bel é que me deu o recado, porque ela atendeu o telefone do Reinaldo, eu estava no hospital. Depois, quando ela me falou, fiquei pensando o que é que eu podia trazer para a igreja, para que desse um pouco de motivação, um pouco de vontade, ânimo, para o que vem por aí, porque o que foi, em nome de Jesus, eu gostaria de esquecer esse ano. Foi algo realmente muito sério. Sério mesmo. Mas eu estou aqui. Quando o Rinaldo estava orando agora, eu acho que ele orou aquilo que eu estava pensando, porque realmente tenho muito que agradecer. Sobreviver ao que aconteceu é realmente uma graça de Deus. Amém? Amém. Eu fiquei pensando o que é que eu podia trazer e eu me lembrei de uma passagem que eu já havia estudado há muito tempo atrás e que fala algo para nós. Deus nos dá uma ordem, uma não, duas na realidade, mas Deus nos ordena alguma coisa e de uma forma muito clara. E é sobre essa ordenança de Deus, essas ordenanças de Deus que eu quero falar com vocês. É uma ordenança de Deus para que a gente seja corajoso, para que a gente enfrente, para que a gente seja animado. Mas para vocês não acharem que são coisas da minha boca, do meu coração, se você trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6, na sua parte inicial. Já acharam? Antigamente os pastores mais velhos como eu diziam que o barulho das folhas da Bíblia deixava o diabo envergonhado, né? Ele acabou com o barulho, deu iPad e não faz mais barulho, mas ele continua ficando incomodado cada vez que você acessa a palavra. Versículo 6 do capítulo 1 de Josué, no comecinho, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Repitam comigo: esforça-te e tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Vamos orar? Curve suas cabeças. Deus maravilhoso, Pai amado e querido, seja conosco a partir de agora, que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, esteja transmitindo aos nossos corações esses comandos, estas ordenanças da sua parte, para que possamos entendê-las, assimilá-las e principalmente, Pai, agir conforme estas ordenanças. Nós pedimos, Pai querido, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo, uma palavra de vamos em frente. Amém. É isso que nós estamos buscando. Isso, vamos em frente. Ser conosco, Espírito Santo de Deus, e transmita a vontade do Pai conforme foi combinado. Pai maravilhoso, sabemos que seremos atendidos porque nós oramos no nome precioso e único de Teu Filho amado, Jesus.
Amém. Amém? Amém. Amém. Quando eu me converti, logo depois, nós tivemos muito contato com um apóstolo, e era de Curitiba até. Ele tinha uma maneira de falar carinhosa, assim, muito gostosa. E naquela ocasião ele fez uma ministração que marcou muito a minha vida. Uma ministração que falava de coragem, que falava de ânimo, que falava de bola para frente, que falava de incentivo, de força, de disposição para algo de bom. E aquela ministração me fez estudar essa palavra, essa passagem, com muito carinho. E eu acabei descobrindo nessa passagem muitas coisas. Uma coisa específica sobre a ordenança de Deus para nós, e uma outra coisa, Deus é maravilhoso, que Ele coloca na mesma passagem uma instrução para as nossas vidas se a gente quer servir a Deus. Diga aí para o seu vizinho, bom ânimo. Bom ânimo. Mas que é isso? Bom ânimo. É para dizer com ânimo, né? Diga assim, bom ânimo. Bom ânimo. Amém? Amém. Vamos ler então Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Parte inicial do versículo 6, repetindo mais uma vez: esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Quem é que está dizendo isso para Josué? É Deus. Como a própria palavra diz, depois da morte de Moisés, Deus fala com Josué e dá a ele agora estas ordens. Se você prestar atenção, são duas ordens, são dois comandos: esforça-te e tem bom ânimo. É interessante notar, amado, que na palavra de Deus na Bíblia, toda vez que um servo de Deus ou alguém, o próprio Deus, se prepara para fazer algo de muito especial, ele usa essa mesma expressão: esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, não tema, ser forte. É muito comum você encontrar na palavra de Deus essas expressões partindo do próprio Deus ou de alguém falando em nome dele. Todas as vezes que uma ação no mundo espiritual está para se sobrepor a uma ação no mundo material, Deus nos alerta com essa expressão: esforça-te e tem bom ânimo, seja animado. Sabe o que significa isso?
que ser animado, ter bom ânimo, não é uma opção nossa. Deus está nos ordenando isso. Amém. Portanto, é nossa obrigação sermos animados. Nós temos essa obrigação. E eu também acredito que a palavra de Deus, ela está registrada para nos ensinar coisas. E aqui nós encontramos várias lições de Deus. Eu fui procurar o que significa ânimo. Em algumas versões aparece como coragem. Ânimo significa coragem, força, prontidão, alegria, otimismo, disposição, confiança. Na realidade, é uma disposição correta diante daquilo que está para acontecer com você. Por que será que Deus nos ordena que a gente tenha bom ânimo? Por que será que Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo? Depois de bastante estudar, eu cheguei à conclusão que existem 4 razões, 4 características, 4 motivos pelos quais Deus nos ordena que tenhamos bom ânimo, que sejamos animados. Em primeiro lugar, é para confiar nas ações que Deus tem preparado para nós. Deus tem planos para cada um de nós, e esses planos são muito bons, muito especiais, e Deus quer que confiemos no futuro, porque Ele está no comando. Essa é a primeira das razões. Se você for animado, se você estiver animado, vai ser muito mais fácil você enfrentar as dificuldades. E isso é interessante porque quando você está animado, você age de uma forma. Quando você está desanimado, é o contrário. E a palavra de Deus registra episódios muito interessantes. Vocês se lembram de Raabe, aquela prostituta? Quem tem a TV Record aqui está assistindo Terra Prometida, mas Raabe era uma prostituta do povo de Jericó e ela esconde os espias que Josué manda para Jericó. Ela esconde dos homens de Jericó, dos soldados, e depois ela conversa com esses espias. E o que ela fala é muito interessante. Veja o que está escrito um pouquinho à frente aí para vocês, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11. Raabe falando com Salmão e Melquias. Ela diz assim: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amados, isso é a percepção de uma mulher de Jericó. Ela ainda não fazia parte do povo judeu. Raabe, nesse momento, falava como uma habitante de Jericó. E o que ela está dizendo? Desmaiou-nos o coração. O povo de Jericó estava apavorado. Por quê? Porque tinha ouvido falar daquele Deus capaz de secar as águas do Mar Vermelho, capaz de parar o Rio Jordão, e que havia ajudado o povo de Israel naquela luta até aquele momento. Desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum. Vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É interessante que os adversários reconhecem a Deus mais rápido do que nós, né? Eles identificam a capacidade de Deus, do que Deus é capaz, antes de nós. Nós demoramos um pouco mais para perceber isso. Mas, diga assim para o seu amigo, o que será que ele quer dizer com esse mais agora? Para fazer parte do exército de Deus, que no fundo o que nós
somos, é necessário que você tenha uma característica: ser corajoso, ser animado, ter ânimo, ter disposição, estar pronto para enfrentar as coisas. Essa é a principal característica. Se você virar mais uma página na sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 1, eu estou lendo essas passagens porque elas marcam muito o que Deus pretende nos dizer. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo algum, não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. E um exército desanimado é facilmente destruído por um exército animado. Quando você tem ânimo, você consegue coisas que você nem seria capaz de imaginar. Querem um exemplo do que eu estou falando? A mais improvável das vitórias de um filho de Israel aconteceu com um jovem que era pequeno, franzino, por acaso ruivo, músico, pastor de ovelhas, que resolveu, se dispôs a enfrentar um homem acostumado a lutar, um guerreiro, com todas as armas possíveis e, além de tudo, gigante. É a mais improvável das vitórias. Vocês conhecem a história, não precisam abrir a Bíblia. Vocês conhecem a história de Davi enfrentando Golias. Eu recomendo que vocês leiam depois 1 Samuel, capítulo 17. Eu recomendo que vocês leiam ele inteiro, porque é muito interessante. Com estas coisas que a gente está aprendendo hoje, fica melhor de ler. Mas não precisamos nem ler para nos lembrarmos de algumas coisas que acontecem ali. Golias desprezou Davi. Golias olhou para aquele menino e falou: "Ih, eu vou ter que brigar com esse garotinho aqui, o que vai?" Deve ter pensado: "Mas você vem aqui me encher a paciência." Por quê? Porque ele olhava e via que era muito menor que ele, muito incapaz, muito fraco. Mas Davi não ia lutar com Golias por ele mesmo. Vocês vão ler a passagem, vai ver que ele diz que ele vai lutar em nome do Deus de Israel, em nome do Senhor. Golias diz que vai fazer picadinho de Davi. Ele diz: "Olha, você pode achar que vai fazer picadinho, mas eu vou em nome do meu Deus e vou destruir você, e ainda hoje eu vou tirar sua cabeça." Leiam. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 17 de 1 Samuel. Quando o teu adversário te despreza, quando o teu adversário olha para você te considerando mais fraco, você já ganhou metade da batalha. Porque ele não sabe que você é alguém do exército de Deus. E como tal, você é corajoso. Como tal, você tem ânimo. Como tal, você está disposto a enfrentar. Quem te despreza vai se arrepender disso. Eu vou ler para vocês 2 versículos mais que explicam, que confirmam isso que eu estava falando agora. Está nos versículos 45 e 46 desse capítulo. Disse Davi ao filisteu: "Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Amém. Que disposição, que coragem, que vontade de fazer.
Se vocês lerem, como eu estou pedindo, vocês vão ver que Golias vai enfrentar Davi andando, né? O gigante até mesmo, porque um gigante deve ser meio atrapalhado para se movimentar. Davi vai correndo em direção a Golias. Ninguém repara nessas coisas na palavra, porque todo mundo já viu no filme e tal. Mas ele vai correndo por quê? Porque ele estava animado. Davi sabia que era vencedor. Davi sabia que estava lutando em nome de Deus. E é interessante que Davi assimilou isso tão bem, que já no final da vida, velhinho, ele vai conversar com o filho, Salomão, que iria construir no templo. E olha só o que ele diz em 1 Crônicas 28:20. Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Amém? Amém. Davi assimilou esse ensinamento. Em segundo lugar, Deus nos revela nessa passagem algo que está no seu coração e algo que Ele deseja, ou seja, como Ele quer nos ver. Como Deus quer nos ver. Vocês são capazes de imaginar Deus em depressão? Vocês são capazes de imaginar Deus assim, cabisbaixo, chateado, triste? Pois é. Se vocês não são capazes de imaginar Deus assim, por que de vez em quando a gente fica assim? Por que basta um ataque de Satanás a qualquer coisa nossa, qualquer propriedade nossa, qualquer coisa que não dá certo como a gente queria, a gente já entra logo em depressão? Eu não vou mais no culto, eu vou me esconder debaixo do colchão mesmo, que dá mais certo, né? Será que só comigo aconteceu isso? Não aconteceu com mais ninguém? Deus nos quer alegres, bem dispostos, animados, cheios de amigos. Se o diabo colocar no teu coração alguma coisa do tipo, você não é nada, você não é ninguém, lembra ele quem você é. Eu sou um soldado do exército de Deus. Amém. Portanto, eu sou corajoso e eu tenho ânimo. Em terceiro lugar, essa passagem de hoje nos ensina, nos mostra como fazer para ser animado sempre, para ter ânimo. Nos dá um segredo para termos bom ânimo todo o tempo. Mas para nos ensinar isso, primeiro a gente precisa pensar onde é que cada um de nós apoia o seu ânimo. E tem as coisas mais engraçadas do planeta. Tem aqueles que apoiam o ânimo na conta bancária, vocês já viram? Está com saldo positivo, está tudo bem, maravilha, eu não tenho problema, viva Deus. Agora, se você puxar um extrato e der lá um saldo negativo, pronto, já entra em parafuso, já não sabe mais o que fazer, já começa a falar mal de Deus. Amado, se você apoia o seu ânimo no dinheiro, eu quero dizer para você que você vai ficar que nem o leite, pasteurizado. Uma hora está lá em cima 100 graus Celsius, outra hora está lá embaixo 0 graus. Não tem jeito. Essas são aquelas pessoas que vivem falando de crise. Você já vê? Ficam falando da crise do euro, que nós não estamos nem na Europa, não estamos aqui. Ficam falando do dólar no Brasil, graças a Deus nós estamos aqui também. Ficam falando em dinheiro, em ações. Outras pessoas apoiam o seu ânimo, geralmente aqueles que vieram do mundo, né? Apoiam o seu ânimo nos horóscopos, nas adivinhações, nas cabalas. Vocês já viram isso? Você do horóscopo diz que hoje vai ser feliz, o cara está todo contente. E o horóscopo diz para não sair na rua hoje, o cara se tranca e não abre a porta. Amados, tem aqueles que dizem assim, a minha cor é o azul, hoje está azul o céu, hoje está ótimo. Não, quanta bobagem.
Alguns apoiam o ânimo na energização. Vocês já ouviram falar? O sujeito cruza as pernas de uma maneira que eu não consigo mais fazer. Nem recomendo para quem tem a minha idade, mas cruza as pernas assim e fica embaixo de uma pirâmide oca, entendeu? Se energizando. E aqueles que abraçam uma árvore para extrair a energia da árvore, vocês já viram isso? Faria o melhor se procurasse quem criou a árvore, mas é como as pessoas apoiam o seu ânimo. Geralmente essas pessoas assim, quando se convertem, quando chegam até Jesus, a primeira coisa que elas fazem é procurar um profeta ou uma profetisa. E aí achou o profeta, o profeta disse que hoje vai ser um dia maravilhoso, então está tudo bem, está tudo especial. E a profeta falou que as coisas não vão bem para alguém, já me esconde todo. Tem gente que apoia o seu ânimo nestas coisas, tem gente que apoia em outras pessoas. E a própria palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. Se você for acreditar e confiar em político, então, você vai se decepcionar mais cedo. Tem uma categoria fantástica, aqueles que apoiam o seu ânimo no time que eles torcem. Você já viu? O time ganhou no domingo, na segunda-feira aparece no escritório a camisa do time aparecendo embaixo do paletó, todo satisfeito, todo animado. O time perdeu. O cara chega no dia seguinte, então fala comigo, não quero nem ouvir. Amém. Mas tem isso. No entanto, você tem que apoiar o seu ânimo só em Deus, só nas promessas de Deus, só na palavra de Deus. As promessas que estão contidas nessa passagem que nós lemos hoje, elas são maravilhosas. Ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. São promessas de Deus. São promessas de Deus para Josué, é verdade. Mas se essa palavra fosse só para Josué, quando Josué morreu, podiam ter tirado essa palavra. Se ficou aqui, é porque é para nós. Amém. Essa palavra está escrita e registrada aqui para nós. Verdade. Para que nós tenhamos bom ânimo. Amém. Amém? Deus está dizendo que estará sempre conosco. Eu poderia citar outros casos, outros exemplos. Deus falando, ou alguém falando em nome dele. Ezequias, por exemplo, usa a expressão: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis. Por que Ezequias estava falando isso? O rei da Síria estava cercando Judá e ia aprontar uma bagunça tremenda, mas Ezequias cria no Deus, e ele toma as providências, ele reforça a guarda, prepara para enfrentar a batalha, mas ele fala para o povo: esforça-te e tem bom ânimo. E o povo cobrou ânimo. Em quarto lugar, Deus nos antecipa aqui nesta passagem algumas coisas que ele vai nos ensinar no Novo Testamento e que vão confirmar essas três primeiras. Deus nos prepara para os ensinamentos de seu Filho Jesus. Querem ver um exemplo? O apóstolo Paulo tinha bom ânimo como estilo de vida, também se não tivesse, porque Paulo foi preso, foi açoitado, foi colocado no cárcere, foi preso no seco, tudo que vocês puderem imaginar. O Paulo era assim: ou ele estava preso ou ele estava sendo preso. Não está preso não, estão correndo atrás dele agora. A vida do Paulo era assim, vivia em situação complicada. No entanto, ele tinha um bom ânimo, a animação como regra de vida. Afinal de contas, o próprio Deus, o próprio Jesus havia instruído Paulo. Qualquer dia eu falo aqui na igreja sobre a escolha de Deus. É muito bonito a forma como Deus separa Paulo, que até então se chamava Saulo. É muito bonito.
Quem já estudou essa passagem sabe do que eu estou falando. O próprio Jesus nos diz algumas coisas. Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Amado, teus pecados estão perdoados. O que mais falta para você? Diga assim para o seu vizinho: aleluia. Aleluia. Jesus também usa expressões assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé me salvou, te salvou. Ele nos ensina lá em Mateus: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amados, todos os textos que citamos hoje falam ou nos orientam para ter bom ânimo. Amém. E nós temos que ter bom ânimo porque Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. É verdade. O pessoal aqui da esquerda diz assim, ele deve estar falando do pessoal do outro lado. Vocês estão entendendo? Vai ver que ele está falando. Amados, Deus está falando com todos. Esforça-te e tem bom ânimo. Ser muito corajoso. Eu poderia terminar a palavra de hoje aqui nessa altura do campeonato, porque na realidade Deus está nos transmitindo isso. Mas eu quero ainda mais uma passagem para vocês. O próprio Jesus nos diz em João 16: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Jesus está dizendo: eu venci. Amém. Você pode vencer também. É verdade. Amém? Então a palavra podia encerrar aqui. A palavra é sobre ânimo, é sobre motivação. Mas o que eu acho maravilhoso é a forma como Deus nos ensina outras coisas numa mesma passagem. Essa passagem nos mostra 7 características de quem quer servir a Deus, de quem quer realmente levar a sério a opção que fez de ser alguém ligado a Ele, Deus. Das 7 características de líderes, de pastores, eu tenho certeza que está falando dos pastores da Resgate, deste campus, da sede, de outros campos, porque são características de quem quer servir a Deus. E à medida que eu for falando, vocês vão ver por que eu digo isso. 7 características de um líder. Primeira é: se disponha. A passagem diz assim no versículo 2: levanta-te agora e passa esse Jordão. Você tem que se dispor. Você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus vai mandar. Em segundo lugar, trabalhe em equipe. Tu e todo este povo. Está lá no versículo 2 também. 3. Saiba o que Deus quer. Os versículos 3 e 4 nos ensinam a ter os limites, os alvos, os objetivos. Vocês lembram da mulher de extensão? Lembram do nome dela? Dali lá? Então, você tem que definir, que é dali até lá. Você tem que fazer isso. Tem que deixar claro o que é que você pretende fazer. Seja forte e corajoso. Deus nos diz o que vai fazer. Ele não diz que vai fazer para você, não. Ele diz se. Ele diz faça. Aquela pessoa de boca aberta, esperando cair do céu, não agrada muito a Deus, não. Deus quer gente que esteja disposto a trabalhar por Ele. Viva como foi ordenado. No versículo 7 você vê muito bem isso. Seja submisso ao seu líder, à sua cobertura. Não queira mudar e fazer a sua igrejinha. É muito comum. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Você faz um esforço danado para juntar um povo, para poder
adorar a Deus e uma simples fofoca acaba eliminando. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para estudar a Bíblia, para ler, para se preparar. Nunca abandone o alimento espiritual. A passagem nos diz isso. Não se afaste da minha palavra. A 7ª característica é não tema. Diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Deus estará sempre com você. Amém? Amém. Essas 7 características são características de um líder, características de quem quer servir a Deus, características dos pastores. Tenho certeza que são características na vida do Rinaldo, são características na vida do Luiz. Tenho certeza disso, absoluto. Amém? Amém, amados? Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho. Eu quero orar por vocês. Fui tomar água, que engoli uma pedrinha de gelo. Parece que remédio gelado. Amados, nós aprendemos hoje algumas coisas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar que Deus fixe nos nossos corações algumas dessas coisas. Nós aprendemos que Deus nos diz para termos bom ânimo por 4 razões. Para confiar no futuro. Sabemos que temos um futuro maravilhoso à nossa espera. Para sermos como Ele quer nos ver. Esse é o desejo do coração do Pai. Que a gente seja alegre, feliz, animado, com amigos. Terceiro, para andarmos apoiados em suas promessas. Porque a palavra de Deus está conosco. E a sua presença também. E porque o seu Filho nos deu motivos de sobra ao dizer que os nossos pecados estão perdoados. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês e eu quero chamar aqui os pastores da igreja, porque nós vamos estar orando por vocês também. Amém. Então, por favor, venham aqui na frente os pastores. Bel, por favor. Mantenha seus olhos fechados. Deus maravilhoso, Pai amado e querido, nós te damos graças, Pai, por teus ensinamentos, por a maneira maravilhosa como o Senhor nos diz o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos ser. Nós te agradecemos por isso. Nós já te agradecemos hoje pelo ano que passou. Nós pedimos agora, Pai, ânimo e coragem para o próximo ano. Amém. Nós te pedimos, Pai, que possamos ser como o Senhor determina. Que possamos demonstrar que estamos animados, porque fazemos parte do teu exército. É verdade. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te dizemos que te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos muito. Eu vou pedir que vocês repitam comigo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ser forte. Ser forte. Ser corajoso. Ser corajoso. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te. Ser forte. Ser forte. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não pasmes. Não passes. Nem te espantes. Nem te espantes. Esforça-te. Esforça-te. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Assim como fui com Moisés, Assim como foi com Moisés, assim serei contigo. serei contigo. Por onde quer que andares, estarei contigo. Amém? Amém. Amado, quando o seu ânimo estiver acordado, estiver dentro de você, você vai agir de um modo diferente. Amém. E é esse o modo como Deus quer nos ver. Amém? Eu profetizo, no nome de Deus, no nome do Senhor dos Exércitos, Amém. no nome de Jesus,
que este ano será especial para os membros dessa comunidade. Amém. Aleluia. Será especial para cada um aqui. Cada um aqui que busca o Senhor será abençoado grandemente durante esse ano. Sei com cada um aqui, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Se você quer receber uma oração, os pastores estão aqui para isso. E que Deus esteja com cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Amém.